Olá, irmãos, graças e paz, tudo bem com vocês? Irmãos, estou gravando esse vídeo aqui, aproveitando, né? Costumo dar uma corrida aqui, só que hoje eu não vou correr. Aí eu também quero pegar um pouco de sol. Eu tenho que fazer um serviço agora cedo, então não vai dar tempo de eu correr para mim até onde eu vou, né? Então eu tenho que ir um pouco mais perto e me expor um pouco ao sol, né? De manhã, eu gosto de fazer isso. E aí eu tô decidindo gravar, né? Que eu vou andando mesmo, normal. Eu vivi algo sobre a palavra de Deus, irmãos, nessa semana. E eu queria compartilhar com os irmãos porque eu acho que é de suma importância, é de muita importância. Mas eu também queria fazer algumas considerações aqui aos irmãos. Por exemplo, essa agora, né? Passou uma moto aqui, passa carro, vai chegar uma hora que a imagem não vai ficar tão boa por causa da claridade do sol, mas o que mais vai importar aqui é o áudio, tá? Eu quero que vocês prestem atenção no que eu estou dizendo, o que aconteceu, tá bom? Isso é parte da consideração. Outra, né? Eu decidi gravar agora sim, de última hora mesmo, porque eu tô sem tempo, né? À tarde eu fico ocupado, então o único tempo que eu tenho é de manhã. Porém, nessa semana eu tô fazendo algumas coisas de manhã também, um servicinho, então acaba que eu não tô tendo muito tempo. Tô descalço mesmo, né? Então eu gosto de andar descalço aqui, onde eu vou, que é zona rural, né? Então, contato com a terra, você vai ver cachorro no meio do caminho por aí afora. É normal, né? Vai ver boi, às vezes pode acontecer você ver boi também. Enfim, é isso. Mas o conteúdo é esse aqui, ó. Eu estava num determinado lugar e de antemão também quero dizer que se algum irmão que estava nesse mesmo lugar que eu, lá na igreja onde eu frequento, isso aqui não é uma indireta, isso daqui não é rebelião, não é nada. Isso aqui é um canal onde eu exponho o que eu entendo da Bíblia e as pessoas podem vir aqui estudar, examinar, perguntar, né? Expor aquilo que sabe também. Porque eu não sou o detentor da verdade. A verdade não é detida por Cristo, Cristo é a própria verdade e nós precisamos de viver isso, tanto na graça quanto no conhecimento. Esse é o ponto, tá? Para começar. Mas enfim, agora vamos lá. Irmãos, estava num determinado local e eu falei algo. E algumas pessoas, eu vou dizer algumas porque uma ou duas falou e outras concordaram. Disseram assim, nossa, ele está distorcendo o que a irmã disse. Qual foi o ponto? O ponto era que o varão, o irmão lá, estava falando sobre servir, tá? O corpo de Cristo servindo um ao outro, como Cristo ensinou. Não tem nada de errado nisso. Está correto, é um estudo válido, é uma aplicação, uma abordagem valorosa. Aí, irmãos, a imagem vai ficar um pouco ruim por causa do sol, mas só ouça, por favor. Aí vai chegar uma hora que a imagem vai dando uma melhoradinha, na volta vai ficar melhor. Desculpe também que eu estou um pouco gripado. Mas enfim, é válido o irmão trazer o assunto sobre servir. Jesus ensinou isso, ele falou para a gente servir um ao outro. Aí no estudo foi citado o exemplo de ter lavado os pés dos discípulos. Algumas pessoas têm um entendimento, eu tenho um outro entendimento sobre aquilo dali. Mas enfim, tanto o entendimento que eles têm quanto que eu tenho, eles se agregam, tá? É um pouco de cada um, não é só um ou só outro. Eles se agregam, tá? Enfim, mas esse nem era o ponto principal do estudo. O ponto principal do estudo era quando eu falei sobre o conhecimento, tá? O que eu falei sobre o conhecimento? Porque sair para evangelizar tem que sair. Tanto quem sai quanto quem sai de forma errada está fazendo errado. Tanto quem não sai para evangelizar como quem sai de forma errada, todos os dois estão fazendo errado. E uma vez também eu questionei minha tia com isso. Ah, Jesus mandou ir anunciar o evangelho. Tá, mas você vai anunciar o que se você não tem conhecimento? Né? O que a Bíblia diz, como crerão se não tem quem pregue? Entendeu? E vai pregar o quê? O que vai pregar? A fé vem pelo quê? Pelo ouvir. Ouvir o quê? A palavra. Que palavra? A única palavra, a palavra de Deus. E aí eu citei para eles, a imagem agora ficou bem mais ruim, né? Eu citei para eles a transição das alianças, tá? Porque as pessoas elas não dizem claramente, ó, tá anulado o Antigo Testamento. Mas a ideia que elas trazem dá pra gente e fica subentendido. E aí vem um ponto, entendido e subentendido. Entendido é quando é direto. Eu digo assim, o Novo Testamento foi anulado, o Antigo Testamento foi anulado pelo Novo. Isso é direto. Mas quando eu digo assim, o Antigo Testamento não tem importância, fica subentendido que eu também estou dizendo que ele foi anulado, de alguma maneira, que eu não sei explicar ou que eu saiba explicar.
ou que eu tenho uma explicação, melhor dizendo. E até aí, tá certo. Só que nós que estamos ouvindo, temos que entender o que é entendido e o que é subentendido. Entendeu? E aí eu falei sobre a transição das alianças. Como eu estava falando da minha tia aqui, que uma vez eu falei para ela também, você vai sair para evangelizar o quê se você não tem conhecimento? Mas o que importa é o testemunho. Eu não discordo, em momento nenhum. Eu acho que o conhecimento é mais importante que o testemunho. Pelo contrário, a graça, quando Paulo fala crescer na graça e no conhecimento, graça envolve testemunho. É você vivendo e dando aquilo que você recebeu de Cristo. Isso é testemunho. Conhecimento é isso mesmo, de destrinchar a palavra, conhecer a palavra no original. Isso tudo é uma obrigação da gente. A igreja partida de Cristo, a raiz Cristo, que é o cabeça da igreja, não é português. Não não vem do Brasil, como alguma seita do diabo ensina que isso aqui é Israel, que foi tocado dos polos do mundo. Essas doideiras não é disso que a gente está falando. Tá? Mas que sim, não é. As coisas foram em hebraico, grego. Essas são as línguas principais originais das escrituras. E nós temos que considerar isso. Tá? E aí ele falou de servir. E quando eu falei na questão da transição das alianças, pareceu que eu estava complicando as coisas. E eu não estou complicando nada. Os apóstolos viveram isso. E aí, aonde eu quero chegar? Chegamos na palavra. Sim ou não? Chegamos na palavra. Estamos na mesma página. Que os apóstolos viveram o que Jesus ensinou. E vai ter momento que passa, mas Jesus ensinou isso e Paulo falou outro. Quem está certo? Quem está certo é Paulo. Porque Paulo entendeu o que Jesus falou e aplicou na transição das alianças. Jesus não tinha vivido a transição das alianças. Jesus viveu a lei. Ele viveu a lei, morreu como cordeiro, cumpriu todos os quesitos, todos os requisitos, todos os preceitos, todos os propósitos que a lei tinha, de forma real. E aí eu falei lá, existe o seguinte, a lei, o Antigo Testamento em si, não totalmente, mas em si, principalmente a parte da lei de Moisés, não a lei, não os 10 mandamentos. Não estou falando exatamente dos 10 mandamentos, estou falando da lei. A lei em si, ela era sombra que apontava para algo real, que ia se cumprir em Cristo. E eu acho que eles acharam absurdo quando eu falei assim, vocês nunca se questionaram por que o Espírito Santo desceu exatamente no dia de Pentecoste? Aí eu acho que eles acharam absurdo, né? Então o Tiago está querendo dizer que tem que viver o Antigo Testamento. Foi isso que eu disse? Eu não disse isso. Isso foi o que eles pensaram, talvez, tá? Então fica claro que eles não conseguem distinguir realidade da sombra sem separar um do outro. E aí eles falam, não, o Antigo Testamento não foi abolido, mas ele não é mais praticado. Calma aí. Então ele não é mais, então ele não tem mais valor. Se ele não é mais praticado, não tem mais valor. Se existe uma lei na Constituição que não é mais cumprida, ela deixa de ser lei, sim ou não? Deixa de ser lei. Se ela é mudada, ó, exemplo, existe uma lei aqui que pena de morte é acima de 16 anos. É uma lei. Só que agora tem uma nova lei que só a partir dos 20 que pode ter pena de morte. Aquela lei dos 16, ela existe? Não, não anula ela, sabe? Mas é que agora só vale a partir dos 20. Você anulou ela. Você anulou ela. Entendeu? Então, esses são os pontos que às vezes os irmãos têm muita dificuldade de compreender. E eu entendo, eu super entendo. A transição das alianças é uma coisa que até hoje tem muita coisa que eu não entendo, mas eu estou lutando para poder aprender, estou estudando, estou ouvindo quem sabe. Agora, não vai fazer sentido eu ouvir um panaca que não sabe de nada. Eu tenho que colar com quem sabe, quem domina o assunto. Eu não estou falando chegar e acreditar em tudo que a pessoa está falando. Não, você tem que pegar uma pessoa que tem conhecimento, ouvir ela e examinar, como os bereanos faziam com Paulo. Eles examinavam no quê? Porque o irmão até citou lá o didaquê, mas era isso só que eles tinham? Como se fosse só o didaquê. Só o didaquê que é importante, a liturgia do culto, como fazer, era só isso mesmo que eles tinham? Porque Paulo quando diz assim, ó, todo didaquê é proveitoso para corrigir, redarguir e instruir, eu acho que é algo, repreender, alguma coisa desse tipo. Não lembro agora o texto de cor, os irmãos podem até corrigir, não tem problema nenhum. Mas foi isso que Paulo disse? Não.
toda a escritura é proveitosa para corrigir, redarguir, instruir. E que escritura é essa que Paulo está falando? O Novo Testamento? Não, porque ele sabe viver na transição. O Novo Testamento é a transição das alianças. É o que de fato vai vir agora na realidade. É a realidade das sombras. Transição das alianças poderia também ser chamado período de transição da sombra para a realidade. Alianças. Aliança da sombra com a aliança da realidade. A transição. Cristo é o cabeça disso. A igreja é o corpo. A igreja precisa de compreender isso. A igreja precisa de viver isso. E aí, nessa de eu trazer tudo isso, eu sei que é um pouco complexo para quem nunca ouviu sobre essas coisas. Eu entendo, irmão. Mas você também não pode... por exemplo, existe uma estatística de quantas pessoas que morrem aproximadamente na África por miséria e fome, não existe? Existe. Você sabe esse número? Eu não sei. Estou falando de alguma coisa aqui que eu não sei para mim ser o exemplo real. Eu não sei hoje exatamente quantas pessoas morrem pela pobreza e miséria de fome lá na África. Eu não sei. Mas por eu não saber desses dados, desses números, anula a realidade que existe lá? Não. A realidade existe lá, eu sabendo ou não sabendo, querendo ou não querendo saber. Exatamente, a palavra de Deus, você querendo ou não querendo saber, ela tem textos ali que existe. E a gente não pode fechar o olho para isso. Por exemplo, o templo de Ezequiel, explica aquilo lá. Eu não sei explicar. Então, não é porque você não sabe explicar, não é porque você não entende que não existe. Existe. Senão não estaria ali. Você só pode falar que uma coisa não existe se ela não tiver aparência. Aí você pode dizer que não existe. Entendeu? Agora, uma coisa que está ali, você não pode dizer que não existe. Você pode dizer assim, eu não sei, eu não tenho conhecimento, mas é válido, vamos estudar. Entendeu? E aonde eu cheguei? A irmã falou que além, olha a palavra, além do conhecimento da palavra, que o foco era palavra, eu estava falando de escritura, palavra. A escritura para Paulo o que era? Em Lucas fala que quando Jesus ressuscitou e tal, eles entenderam as escrituras. O que eram as escrituras que lá fala? Lei, salmos, profetas. Quando Paulo fala da escritura para corrigir, redarguir, instruir, lei, salmos, profeta. Quando Paulo pregava e os bereanos usavam a escritura para poder analisar, lei, salmos, profeta. Quando Filipe encontra com o eunuco e fala sobre Isaías, Isaías é o que? Profeta, lei, salmos, profeta. Filipe estava fazendo para o eunuco, explicando o que é a transição das alianças. Ele entendia a sombra. A realidade estava em Cristo. E os percussores, os primários a ensinar essa aliança foi os apóstolos. E a doutrina apostólica é o que vale para a igreja, não é a doutrina de Cristo. Não existe doutrina de Cristo. Atos dos Apóstolos chama doutrina dos apóstolos. Atos 2, 42 adiante. Eu acho que é o 42 adiante. Por que não é doutrina de Cristo? Porque Cristo veio na lei. Cristo morreu, cumpriu todos os quesitos da sombra para transitar para a nova aliança, para transitar para a realidade. E os apóstolos tinham que entender isso. Olha que coisa incrível. Jesus não fez, deixou para eles fazerem. Porque era para eles fazerem. E deu essa honra para eles. Doutrina dos apóstolos. E todos perseveravam na doutrina dos apóstolos. Quem está certo, Jesus ou Paulo? Paulo, porque Paulo entendeu o que Jesus falou. Paulo entendeu o que a lei falou, o que a graça ia manifestar. Paulo entendeu, Pedro entendeu, Tiago entendeu. Uns com mais tempo, outros com menos tempo, mas eles entenderam. Entendeu? E aí a irmã falou, além da palavra, a pessoa tem que andar no Espírito, com a revelação do Espírito. Irmão, quero ser curto, grosso e entenda como você quiser. Não, escreve aí. Pode abrir um parênteses e botar o meu nome, que no dia do juízo eu vou dar conta disso. Não existe nada além da palavra. Nada além da palavra. Fecha aspas, palavra do Tiago. E pode me cobrar no tribunal de Cristo e no juízo final, se eu passar por ele. Entendeu?
Irmãos, a revelação do Espírito é palavra. O Espírito vai me guiar em toda a verdade, palavra. O Filho é verdade, palavra. Deus é o soberano, palavra. O grande amor de Deus, a graça do Filho, a comunhão do Espírito, palavra. Ainda que desça, uma irmã citou esse texto ainda, Paulo dizendo, ainda que Gálatas 1:8, se não me falha a memória, ainda que desça um anjo do céu e anuncia a vocês outro evangelho que não seja o evangelho dos apóstolos, não chamou nem evangelho de Cristo, chamou evangelho dos apóstolos, porque de quê? Porque o evangelho dos apóstolos é o evangelho de Cristo, na lei, na transição das alianças, transição das alianças. Entendeu isso ou não entendeu? Tem dificuldade? Não existe nada além da palavra, nada. A palavra é soberana, tudo emana da palavra. Nós somos lavados pela água do Espírito. Nós somos lavados pelo quê? Pela palavra. Nós somos instruídos pela palavra. Nós recebemos o Espírito Santo quando cremos na palavra. Palavra não é o Espírito Santo, como diz, o Espírito Santo é a palavra. Palavra é o verbo é Cristo. Quando Deus fala, haja luz, essa fala é o próprio Cristo, porque Paulo diz que tudo foi criado por intermédio dele. Ele é a sabedoria, e poder de Deus. Por que Deus criou tudo em 7 dias? Porque ele não tinha espaço para fazer tudo em um dia só? Chama-se sabedoria. E por que ele criou tudo a partir do nada? Poder. E Cristo é isso. Palavra, irmão. O Espírito Santo. Aí sabe o que fica subentendido? Que só a palavra, além da palavra, não tem nada além da palavra. Além da palavra é carne, além da palavra é diabo, além da palavra é Tiago, além da palavra é a irmã, além da palavra é o irmão. Não tem nada além da palavra. É a palavra. E aí outra irmã falou assim, eu entendi os dois irmãos. O Tiago falou, e ela citou Gálatas 1:8, que eu acabei de falar aqui. Ainda que desça o anjo do céu, pá, beleza. A outra, aí ela falou assim, mas eu entendi outra irmã também. Porque Pedro, Deus desceu o lençol, falou para ele, come de todos os bichos que você está vendo aí. E ele se recusou ao porco e tal. Então Deus vai usar a palavra, mas pode acontecer dele usar também uma visão, algo do tipo. Porém, Deus usou aquela visão para Pedro, não era nada além da palavra. Aquela visão era baseada na palavra. Como assim, Tiago? Porque na lei proibia comer o porco e tudo mais. Só que Deus estava trabalhando a transição das alianças. Nós não vivemos o período da transição das alianças. Quem viveu foi os apóstolos. Hoje nós temos o cânon do Novo Testamento que relata isso que eles viveram. Nós precisamos de olhar para isso e entender o que estava acontecendo. E não achar que Deus vai fazer algo novo, que agora vai descer um anjo ou o Espírito Santo vai me dar uma revelação além do que está na palavra. Irmãos, de novo vou falar o que eu falei lá. Eu acredito que Deus pode chegar a usar o Tiago para falar assim, irmã, eu tenho algo da parte de Deus para te falar. Pode falar? Pode. Eu via, se for visão, você vai dizer eu via. Se for uma voz, você vai dizer eu ouvia o Senhor falar comigo. Se for algo do coração, meu coração queimava, irmã, para te falar isso aqui. Você pode dobrar seu joelho e falar com Deus. E se for, Deus vai confirmar. Aí você pode falar, Deus, eu via a irmã numa situação assim, o irmão numa situação assim, eu via isso, mas eu via Deus entrar com providência assim, assado. Cara, e tudo isso vai acontecer, porque de fato Deus te mostrou algo. Isso aconteceu com Paulo. Lembra, não sei se você lembra, pode me corrigir também, que a minha cabeça não anda muito boa não, eu ando esquecendo de algumas coisas. Paulo estava para ir para algum lugar, eu acho que era Jerusalém, se eu não me engano. Jerusalém não, Roma. E chega e pega a cinta de Paulo, acho que é de Paulo, enrola nele sim, fala, uma profecia lá de que o dono daquela cinta, ele assim seria morto, algo do tipo, sabe? Ele seria morto, algo do tipo. Ou seja, isso estava na palavra? Existe alguma profecia para Paulo? Tipo assim, profecia do profeta Isaías a Paulo. Aí ele citou a profecia do profeta Isaías para Paulo? Não, mas ele deu uma revelação da parte de Deus para Paulo. E tá tudo bem, irmão, tá tudo bem. Saiu do contexto da escritura? Não,
Não é além das escrituras, é dentro das escrituras. Por quê? Porque ele ia morrer pelo testemunho da palavra. Assim como Isaías morreu, assim como outros profetas morreram, foram perseguidos. Jerusalém matava profeta. O que Paulo estava vivendo era o que todo mundo já viveu, tinha nada novo. Então não tem nada além da palavra. O Espírito Santo, a função do Espírito Santo na vida do cristão é como Jesus falou lá em João 14, é guiar esse salvo, esse santo, em toda a palavra, toda a verdade, guiar, tá? E quando o Espírito guia a gente pela palavra, a gente adquire frutos, transformamos as obras da carne, Gálatas 5, se não me falha a memória, transformamos as obras da carne, que são perversas e má, em frutos, que são benignos e benditos da parte de Deus pelo Espírito. Você está entendendo? Porque não é porque a pessoa ainda não tem domínio próprio, porque a pessoa não tem algum tipo de algum daqueles frutos ali que Paulo fala em Gálatas, que ela não tem um espírito, porque o fruto não é do espírito em si. Ele trabalha em você pelo meio da palavra. É claro que irmão, o fruto é do espírito. Só que esse mesmo espírito que é o Deus, ele também se ira, ele também pune, ele é justiça, ele é um fogo, entende? Eu acredito que vocês estão entendendo. Mas há pessoas que se convertem hoje, elas recebem o Espírito Santo para guiá-las à verdade. Mas ela ainda não tem todos aqueles frutos. Porque se fosse algo do Espírito Santo, era instantâneo. Entende? Os frutos é resultados do Espírito na sua vida pela palavra. Não tem algo novo. Aí o que fica subentendido quando a irmã fala assim, além da palavra, temos que andar no Espírito, com a revelação do Espírito. Calma aí, além da palavra, a palavra não seria a própria revelação do Espírito? Porque se o Espírito é Deus e ele é Deus, a palavra não é dele? Então a palavra já não é a revelação de Deus? Sabe o que você está falando, irmã? Lá eu não pude falar, ou acho que eu nem lembrei de falar. Mas quando você diz assim, além da palavra, é necessário andar na revelação do Espírito, você está deixando subentendido, tá? Que existem outros meios além da palavra para Deus agir. Uma vez, uma pessoa falou para mim que o louvor era mais importante do que a palavra. E eu logo repreendi ele, falei assim, você está errado. Você está errado. E se o cara estiver cantando heresia? Como é que você vai saber que é heresia? Aí não. Eu falei, não, mas calma aí, se a música é acima da palavra, então vai lá. Eles confundem tudo. Ele sai dizendo por aí que o Satanás, o nome dele é Lúcifer. Nunca foi. Lúcifer não é nome. Lúcifer é um termo de qualidade, né? Qualitativo, sei lá, alguma coisa assim. É um termo de qualidade no latim. Não é nem português. E nem hebraico, nem grego. Eles falam que Satanás era ministro de louvor. Regiu o grande coral do céu. Eu nunca vi isso. Porque quando fala que ele ministrava louvor, isso é relativo. Porque quando você faz o que é bom, você está rendendo louvor ao Senhor. Não sei se você sabe que louvor não é cantar, tá? Louvor é engrandecer. E eu preciso de cantar para engrandecer? Eu posso falar aqui agora, Deus, tu és santo, soberano, poderoso, tremendo. A minha vida eu quero gastar na tua presença. Eu estou louvando eles. Foi música isso? Eu ministrei louvor aqui. Gente, nós temos que dar nossa vida, né? Ganhar o reino. Temos que testemunhar isso. Estou sendo ministro de louvor a Deus. Eu estou cantando. Então não confunde as coisas. As coisas precisam ser muito bem esclarecidas. Por isso, um dos pontos que eu achei assim... Claro, não estou dizendo que o irmão fez errado. Mas eu sei que é pouco tempo. Mas falar de servir, sem falar dos ministérios, que são 5, e falar dos cargos que existem, eu acho que é quase que meio complicado de você querer falar de um coração vivo sem sangue, sabe? Acho que não tem como você falar de coração vivo sem sangue e você falar de servir, sem falar dos ministérios, sem falar dos cargos que existem, tá?
Tem gente que pensa que diácono é ministério. Tem gente que pensa que missionário é ministério. E são cargos. Tem gente que acha que um bispo é um pastor mais elevado. São cargos. Bispo nem é ministério, para quem não sabe. Eu vou futuramente, posteriormente, quero também vou voltar a fazer o estudo do Apocalipse, que eu estou abordando capítulo por capítulo. Tive alguns acréscimos aqui conversando com o irmão. Mas após o Apocalipse, eu vou focar na liturgia do culto, a estrutura do culto como um todo, tanto na parte de servir, quem se achegava. E a gente pode usar fontes históricas como o livro de Daquê, que o irmão falou, não tem problema nenhum, entendeu? Não estou falando que não pode, se pode. Tem Eusébio de Cesareia, que escreve um livro chamado A História da Igreja. É muito legal, porque é parecido com a história dos Hebreus, de Flávio Joséfo. Ou seja, traz bastante informação para a gente que a gente não tem pela Bíblia. Ah, então você está querendo dizer que a Bíblia é um livro incompleto? Não, eu quero dizer que a Bíblia ela é completa e que ela não relata tudo que Paulo viveu, assim como ela não relatou tudo que Jesus viveu. E é eu que digo isso? Não, a própria Bíblia. João fala que se fosse escrever todos os feitos de Jesus, não teria livro que coubesse. Ou seja, aquele livro dele ali em si, ele estava falando assim, o que eu escrevi aqui não dava conta, porque foi muitas coisas. Eu ia passar minha vida só escrevendo. E ainda não ia dar conta de escrever tudo. Entende? Então a gente precisa de ter, irmão, esse equilíbrio dentro da igreja. Se a gente quer crescer uma igreja, ela tem que crescer tanto com testemunho, que eu não descarto, mas também com conhecimento. Isso vai gerar sabedoria. Então quando eu falo assim, além da palavra, eu estou deixando subentendido que existe alguma coisa além da palavra. Toda vez que eu falo para alguém que eu leio o livro de Enoque e que eu considero o livro de Enoque palavra de Deus, o livro de Enoque 1, eu não digo assim, além da Bíblia, além das Escrituras. Junto com as Escrituras e amparado pelas Escrituras e concordado pelas Escrituras, confirmado pelas Escrituras, Salmo, Leis, Profeta e também o Novo Testamento, a gente tem o livro de Enoque 1. Entendeu? E é isso, irmão. Acho que falar de servir, sem falar dos ministérios, que são 5, e os cargos, acho que é inútil, né? Uma pessoa que não consegue entender o porquê que Paulo diz que uma mulher não pode ser pregadora, não pode ser pastora, não pode ser líder, cabeça. A pessoa que não entende isso, olha para aquele texto e fala que Paulo é machista, que Paulo estava errado, porque Raquel era pastora de ovelha, cuidava de ovelha. Cara, o cara para falar um negócio desse, me desculpa, mas eu fico com um ditado que diz assim, ó: se você for o mais sábio da mesa, levanta e saia dela, porque é mais fácil ser pequeno entre os grandes do que ser grande só por estar entre os pequenos. Tem pessoa que ela tem esse pensamento de coitadinha, medíocre. Ai, nós somos assim. Sai do meio dessas pessoas, você não vai conseguir nada aí. Depois do que eu ouvi, eu vou tentar mais uma vez, né? Mas se mais uma vez eu falar alguma coisa da palavra, ele disser que eu estou distorcendo o que alguém está falando, por eles não ter capacidade de compreender a escritura, aí eu vou me levantar dessa mesa. Não vou falar mais nada, porque se não tem capacidade de entender o que eu estou falando, não tem capacidade nenhuma de entender o que eu tenho para ensinar. E o que eu vou fazer lá? Eu vou lá para quê? Eu vou lá só ouvir, eu não vou mais falar. E se eu não concordar, eu simplesmente não vou concordar, porque eu não posso dar minha opinião, porque as pessoas não têm nem capacidade mental de entender nada. Mas sabe zerar uma Netflix, aquela porcaria, série, filmezinho de merda, entendeu? Eu assisto Velozes e Furiosos. O que isso influencia na minha vida cristã? Nada, é uma merda. Mas eu também faço meu dever de casa, pô. Eu conheço a Bíblia, estudo a Bíblia, ouço louvor, entendeu? Procuro ser o melhor de mim possível. Mas só que eu não posso ficar baseado em Velozes e Furiosos, né? Senão eu vou ficar drenado. Mas é isso aí, espero que os irmãos tenham entendido. Pode deixar nos comentários aí o que você pensa, se você concorda ou discorda. E vamos lá que eu vou gravar mais os vídeos lá do Apocalipse, tá bom? Valeu, até a próxima.